Então, desde já, muito obrigada também por estar fazendo parte, né, desse curso de extensão. Então, vamos lá, gente. A gente agradece também, né, a Fabel por estar dando essa oportunidade, aos professores do IJA também que abraçaram, né, essa causa, né, um pouco, né, o que aprendemos, o que essa vivência na pastoral da juventude, né, o que ela nos proporcionou e o que ela está nos ajudando para entender melhor a juventude. E a gente agradece também a PU, também por estar nos auxiliando, estar nos ajudando também, estar nos apoiando nessa missão de compartilhar com vocês. Então, na primeira aula, tivemos o professor Renato, né, que falou um pouco, deu a introdução, né, debate acerca do conceito de juventude. E aí a juventude, né, ele fez uma introdução à juventude como uma construção sócio-histórica e um conceito analítico em constante reformulação. Então, o Renato iniciou esse momento, né, com vocês, e agora, nessa segunda aula, onde vamos ter o professor Dene e a professora Silvana, que vai falar um pouco para a gente os jovens na história. Então, acredito que o Dene se apresentou, né, na primeira aula, aí vocês devem estar lembrados dele, o Dene que é graduado em administração e também tem um mestre em ciência da religião e tem um mestrado em Estado e Governo e Políticas Públicas, também especialista em juventude no mundo contemporâneo pela FAGE. O Dene também foi ex-assessor da Pastoral da Juventude na região Norte 2 e é o nosso sócio educador do Instituto de Juventude da Amazônia, o IJA. E a Silvana, que é a nossa segunda professora também da aula de hoje, é graduada em licenciatura plena em Pedagogia pela UEPA, especialista em adolescência e juventude no mundo contemporâneo, né, formada pela FAGE, e ela é servidora pública da Secretaria da Educação, da SEDUC, e também é ex-assessora da Arquidiocese de Belém, leiga missionária e formadora, né, das Santas Missões Populares, e é também nossa sócia fundadora e educadora popular do IJA, do Instituto de Juventude da Amazônia. Então, desde já, mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas, né, à nossa segunda aula, com o apoio da Fabel, da PU e os nossos professores do IJA. Então, desde já a todos, uma boa aula. Dene. Olá, obrigado, Marcelo. Ok, obrigado pelo feedback. Tá, essa aula será compartilhada comigo, né, que iniciarei, e a Silvana vai fazer a conclusão, e em qualquer momento, tanto eu quanto ela, poderemos alternar aqui e fazer alguma observação a mais. Tá ok? Para quem está chegando hoje, né, o nosso curso de extensão tem Juventude apenas é uma palavra, é uma introdução sobre a construção das categorias juvenis e suas expressões na contemporaneidade. A aula de hoje é os Jovens na História, né, será conduzida por mim, Dene Júnior e Silvana Sarmento. A aula passada foi uma introdução ao conceito acerca de juventudes que o professor Renato e o professor Gilson conduziram. Bem, antes de a gente entrar no tema propriamente dito, é importante a gente chamar a atenção sobre o conceito de historiografia. Para quem não é da área, né, é como nós chamamos a escrita da história, né, ou o conjunto de métodos, né, que estudam a história. E existem algumas correntes historiográficas, né, as principais são o positivismo, né, o materialismo e a escola de análise, né. O que o positivismo vai apregoar, né? Pelo próprio nome, né, ele tem a sua fundação com Augusto Comte, né, que criou a teoria positivista, né, que vai interferir, ela vai evidenciar em todos os aspectos da ciência moderna, e é onde nasce a sociologia moderna, né? A sociologia nasce com o positivismo.
Então, ela vai apregoar que os métodos das ciências naturais devem ser aplicados às ciências humanas, né? Justamente essa ideia de que tudo poderia ser cientificizado. Essa é a ideia básica do Augusto Comte. E aí, qual é o motor da história, né? Os acontecimentos, as transformações são de ordem política. Augusto Comte apregoava que o mundo, o motor da história é a política. Tá? Então, essa história, na visão dele, ela é narrativa, é sempre descritiva, é sempre factual, baseada em fatos, né? E ela tem uma oficialidade, ela é baseada no que os documentos oficiais registram. É uma visão bem didática e bem ordenada, né, da história, né? Essa é a primeira corrente historiográfica. Já o materialismo científico vem com o marxismo, né? Considera que a luta de classes como sendo o motor da história, né? Diferente do positivismo, né, que prega uma certa naturalização da história, né, com certo didatismo. Essa luta, né, de classes, que é a base do marxismo, né, da teoria marxista, é o que, na verdade, movimenta a história. Então, ele é uma visão que é baseada na macroeconomia, assim como toda a teoria marxista. Né, diferente do positivismo, que acredita que apenas a ordem política é o que determina a história. Então, no materialismo histórico, há uma promoção da história econômica e social, e o conceito que a história é dinâmica e dialética. E qual é a temporalidade do materialismo histórico, segundo essa visão da historiografia? Ela é baseada nas grandes estruturas, né? Tudo é macro, né? Então, cada grande bloco histórico, né, que a gente divide, o feudalismo, o capitalismo, o próprio socialismo, eles são essas macroestruturas. Então, a leitura é feita a partir desse materialismo. Acho que alguém está com o microfone aberto aí. A terceira grande escola, né, é uma escola que procura, nasce a partir da visão dialética, mas procura quebrar, né, essa leitura de classe. Ela incorpora os métodos das ciências sociais da história, também conhecida como nova história, e o francês Jacques Legros é o seu maior expoente, né? Você já deve ter visto aí vários livros, ele escreve desde o Purgatório até a história da alimentação, por exemplo. Então, a escola de análise, ela promove uma história total, uma história totalizante, ela não é nem somente política, nem somente econômica, nem somente de um período, nem ligada somente às figuras principais históricas, né, de Burke Office, né? Ela não é limitada a isso. Ela pregou uma multiplicidade de documentos, né, de ferramentas, a uma foto, de um depoimento, a um escrito, né, e também os outros métodos utilizam, principalmente o positivista, mas ela prega uma interdisciplinaridade. Ela rompe com essa compartimentação das ciências sociais. Tá? Que o objeto histórico é só da história. Não, sociologia, a economia, a geografia, a psicologia, a linguística, a matemática, a biologia, podem e devem dar contribuição ao conhecimento histórico. E nesses novos objetos abordados que a escola de análise faz, né, ela vai apregoar justamente isso, que a história tem uma longa duração, né, ela pode ser social, ela pode ser a história da alimentação, a história do corpo, da sexualidade, né, que Foucault escreveu a respeito, e ele influencia a escola de análise, a história dos marginais, mentalidades como tempo, infância, família, morte, mitologia, bruxaria, mulheres, antropologia, história da moda, história da morte, tudo caberia dentro da escola dos análises. Se você verificar a produção do Jacques Legros, por exemplo, ele tem vários escritos nisso, é muito interessante a forma como ele aborda isso. Então, por que é importante ter essa visão? Porque quando a gente vai apresentar ou fazer alguma historiografia juvenil, a gente tem que se perguntar, esse autor, ele tem que visão? Ele é um positivista? Ele é um materialista histórico?
né? Ele é de uma abordagem da história total. Isso ajuda a gente a fazer uma crítica sobre o texto e perceber como ele está apresentando essa juventude. E aí a gente vai traçar esse problema com história e memória, né? O conceito de memória não é simples, né? O estabelecimento de nexo entre o presente e a experiência de vida no passado. Então, o objetivo da história não é fazer apenas uma descrição dos fatos, mas é justamente apresentar esse nexo entre o que se viveu e o que é o presente, como uma projeção futura. Isso ajuda na nossa construção simbólica e elaboração de sentidos. A gente tem que lembrar que todos um de nós somos fruto desse passado, né? Tudo aquilo que a gente viveu, de traumas a itens felizes, inclusive coletivamente, como nação, como povo, como tribo, né? Como grupo social, isso também afeta os jovens. Essa atualização do passado no eterno presente, né? Que eu já citei, e, claro, o processo de registro e transmissão das lembranças e retenção do esquecimento. É importante que a história alimente a memória, e a memória alimente o que nós somos. Isso nos dá identidade, incluindo dentro dos grupos sociais, e a juventude não está longe disso. E como é que esse passado que não passa, né? Vamos citar aí alguns exemplos, né? Brasil, Argentina e Chile, aqui na América do Sul, por exemplo, são fortemente marcados pelas ditaduras militares que nos afetaram, né? A Espanha tem a sua guerra civil e o franquismo lá, em 36 a 39. O EUA, dos Estados Unidos da América, é profundamente marcado pela Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana. Isso definiu eles como país, como os próprios biógrafos dele falam. Até hoje, a Guerra do Paraguai é uma chaga na história do Paraguai e que o Brasil, inclusive, tem uma grande parte nisso, né? A Itália e a Alemanha, o nazismo e o fascismo são feridas que 60, 70 anos depois ainda estão presentes na história, na forma de ser, o Muro de Berlim 89, algo relativamente recente. Tudo isso marca a memória daquele povo, daqueles povos. E como não deixar de citar, a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, né? Então, aí nas fotos, vocês podem acompanhar, tem aqui o Pinochet, aqui embaixo o quadro sobre a Guerra do Paraguai e a famosa saudação hitlerista, além das bombas de Hiroshima e Nagasaki representando isso. Então, essas imagens elas são tão fortes que quando a gente ouve falar em Hiroshima e Nagasaki, a gente não deixa de lembrar do cogumelo atômico. Quando a gente pensa numa ditadura, a figura clássica é a figura do Pinochet, né? Quando a gente pensa no nazismo, não tem como desassociar, obviamente, da figura de Adolf Hitler e a sua famosa Heil Hitler. Avançando, né? Isso faz a gente pensar sobre os mitos juvenis. Mito da juventude violenta ou rebelde, né? Então, são um mito que é presente até hoje. O mito da juventude apática ou despolitizada, o mito da juventude revolucionária e o mito da juventude como futuro do país. Então, aí na foto, vocês podem ver o James Dean, né, que é o rebelde sem causa, né, o que no Brasil ficou como Juventude Transviada, né, mas o título original é esse que está em inglês. E nós temos uma publicação aí do livro, do Lenin, As Tarefas Revolucionárias da Juventude, né? Então, a juventude se constrói como categoria social, de maneira diferenciada, segundo a sociedade em que está, e também levando em conta as relações individuais e coletivas que se desenvolvem. É o grupo, né, que foi citado exaustivamente pelo Renato na primeira aula. A Regina Novaes, né, de onde eu trouxe esse enxerto, nos esclarece. As definições de juventude não estão isentas de contradições históricas presentes nas sociedades capitalistas, com suas disputas políticas, velhas e novas desigualdades sociais.
os limites etários e as características de cada uma das idades da vida são produtos históricos, resultado de dinâmicas sociais mutantes e de constantes reinvenções culturais. Ou seja, em cada tempo e lugar, diferentes grupos e sociedades definem o que é ser jovem e o que esperar de suas juventudes. Então, vamos dar uma pausa aqui, né? E a gente abre para algumas questões. Vamos à pergunta da Márcia Rodex. Por que recebeu esse nome Escola de Análise? A proposta de análise, escrever a história de análise, é escrever a história em compêndio. A ideia do compêndio é que seja globalizante, seja totalizante, né? E não seja parcial, né? Então, a intenção é registrar a história na forma de um conteúdo que não é positivista, mas utiliza essa visão. E tem essa visão didática de ser globalizante, de ser ampla, que não seja apenas uma história de partes. Apesar de que, quando a gente pega um autor da escola de análise, como Bregoff, né, ele vai sempre traçar isso dentro de uma visão, a história do doente da Idade Média, a história da alimentação. Mas a abordagem das escolas de análise é uma abordagem globalizante, que não fecha apenas no método histórico, mas ele procura ser transdisciplinar e interdisciplinar. Acho que deu-me a entender agora. A Márcia, ela pergunta, a juventude se caracteriza pelo tempo e espaço que vive. Ela está, aliás, só afirmando, conforme o grupo, né? Ele relata nos livros dele, nos artigos dele, né? Que a juventude se caracteriza pelo tempo e espaço que vive. Acho que é isso que você vai entrar daqui a pouco, né? Falar essa juventude no nosso meio. É importante observar que, quando o grupo cita a ideia de condição social e a categoria social da juventude, que o Josias e o Wilson vão aprofundar na terceira aula, próxima semana, mas que o Renato já antecipou, e não teria como não antecipar elementos na primeira aula, que a condição social, ou seja, aquilo que historicamente faz com que jovens, que são seres, pessoas concretas, que vivem em determinadas épocas, passam a ser vistos como entes da categoria social, né? Então, isso aqui é a condição social. A condição social é aquilo que determina o estado e o lugar daquela pessoa, na sociedade e na história humana. E a gente vai perceber que isso nem sempre é possível e, às vezes, é negado. Entendeu? Então, obrigado pela observação. Sim, a configuração de MIT tem ligação com interesses políticos, Cristiane? Tem. A gente vai perceber, não talvez nessa aula, porque é uma introdução, mas se vocês aprofundarem o material da biografia, toda posição política é uma posição ideológica. E toda ideologia tem uma posição política. A juventude não está longe disso. Quando a gente fala que o jovem é rebelde, isso está na nossa mitologia pessoal, na nossa mitologia coletiva, no nosso imaginário, né? Às vezes a gente é criado com isso, né? Assim como lugar de mulher é na cozinha, os homens vestem isso, os homens vestem aquilo, a cor daquilo. Então, isso é construído socialmente. E desconstruir isso é participar de um processo dialético, e que significa que, como historiador, como pesquisador, como acompanhante de juventude, você tem que, em algum momento, tomar algum lado. Entendeu? E isso é uma posição política. Essa posição política precede uma posição ideológica. Bem, tem uma pergunta do Ademir. Vai me passando aí que eu passei. Como fazer para atingirmos jovens frente aos desafios modernos? Como fazer? Como fazer para atingirmos os jovens frente aos desafios modernos?
Olha, o Ademir ele quer encerrar a aula e o curso todo. Tem muita coisa a ser discutida ainda, Ademir. Como eu posso... Obrigado, Ademir, pelo prazer revê-lo. Olha, cada juventude, e aí a gente está falando nesse momento dos elementos concretos, os jovens que hoje vivem, essas pessoas de 18 a 29 anos que vivem o presente. Mas cada época houve esses elementos. E nem sempre eles foram vistos como jovens, né? Como você também sabe. E essa construção social de juventude, ela vai perpassar historicamente cada período, e conforme a gente vai rapidamente passar aqui nos próximos slides, a gente vai perceber que nem sempre isso foi protagonístico deles, e muitas das vezes, respondendo à pergunta da Cristiane, existe uma ideologia e uma intenção política por trás. Então, mesmo hoje, vamos pegar um exemplo bem concreto, bem recente, o Movimento Brasil Livre, o MBL, ele lançou um livro, alguns meses atrás, em que ele dizia no título que, olha, como um grupo de desajustados derrubaram uma presidente. É a visão conservadora, de direita, né, de um grupo que reivindica para si esse fato histórico. Obviamente, vai haver um batalhão de historiadores brasileiros, cientistas políticos, que vão discordar disso. Eu, particularmente, discordo, né? A participação do MBL foi preponderante no impeachment da Dilma? Foi. Mas reivindicar que um grupo de 5, 7 pessoas conseguiu mobilizar sozinho toda a juventude brasileira que ali foi para a rua, talvez seja um exercício de pretensão histórica muito grande. Podemos avançar? Tenho só aqui a Márcia, acho que ela só quer afirmar, né? Talvez é mais fácil o jovem adaptar-se aos desafios modernos do que aqueles que estão próximos a eles, famílias, profissionais da educação e outros. É uma observação interessante. A referência de juventude e para os jovens, com algumas exceções, vai ser sempre alguém próximo. Há ainda essa questão geracional, né, de o pai, a mãe, a padrinho, o professor, a senhoria da rua, em que aquele jovem ele deve algum respeito, alguma forma de obediência ou admiração, né? Mas os jovens também, como coletivos, eles vão ter outra referência. É por isso que acontece esse processo de como é que um jovem de classe média, bem abastado, que tem o PlayStation em casa, né, que tenha um acesso a uma boa educação, ele se torna usuário de drogas, né? Ele, com certeza, tem referências que não são o pai e a mãe, que muitas vezes estão ausentes e que vê o filho no final de semana e olha lá, né? Então, isso parece ser um dilema muito sem importância para um jovem de classe de periferia, que a preocupação dele é sair do bairro dele de manhã e voltar em segurança para a noite, principalmente se ele for preto, né? Porque a chance dele morrer é 4 vezes maior do que um jovem branco, né? Então, esses dilemas juvenis, eles são próprios de cada grupo e classe social desses jovens, e a gente não pode deixar de ignorá-los, por mais que, na avaliação de muitos de nós, o dilema da juventude periférica e negra é muito mais gritante, porque é ela que morre nesse país, de fato. O jovem branco, quando morre, ele morre de acidente automobilístico porque ele estava fazendo racha com o carro do pai, ele pegou escondido, ou se não com o carro dele. O jovem da periferia, ele morre por conta do grupo de extermínio, né? Então, são observações que a gente tem que ter cuidado, para não reforçar esses mitos sobre a juventude, né? De que ela é sempre apática, que todo jovem burguês é preguiçoso, que todo jovem negro é vítima. Bom, vamos entrar na historiografia em si.
No material que nós disponibilizamos para vocês, há 2 livros, e os livros inteiros mesmo, tá? História dos Jovens 1, da Antiguidade à Era Moderna, e História dos Jovens 2, né, da área até a época moderna, até a época contemporânea. São do Giovanni Levi e Jean-Paul G. Smith, a publicação é de 1996, há uma tradução em português, né, pela Companhia das Letras. O livro já está esgotado, você ainda encontra alguns sebos, e vale a pena ter em casa, tá? Quem quiser se aprofundar na história. E é o melhor compêndio que há publicado ainda sobre a história dos jovens no Ocidente. Então, qual é a proposta dessa coletânea? Uma coletânea de ensaios, né? Eles são organizadores e assim, a intenção dos 2 autores, dos organizadores, né? Eles também têm um artigo publicado na obra, é que a história da juventude se configura como um terreno privilegiado de experimentação historiográfica. A proposta do livro era justamente resgatar a história dos jovens na historiografia ocidental. E como a juventude é um conceito basicamente ocidental, né, é uma obra muito interessante para quem quer se aprofundar, com a devida limitação de que ela trata sobre o olhar de franceses, né, europeus, como os jovens se processaram na história humana. Tá? Então, existe esse pequeno revés aí na obra, mas de todas as coletâneas que há publicadas, é a melhor. Tá ok? Então, é uma dica, mas também é uma introdução sobre como os jovens são vistos na sociedade ocidental a partir de obras que nós temos catalogado. Então, o que ele chama a atenção para alguns elementos? Primeiro, que a juventude é uma construção social, isso que a gente já falou anteriormente. Tá? Então, como fruto de uma sociedade, de cada sociedade, vai existir certos parâmetros de juventude. Ele faz essa diferenciação dos sexos, né? É muito claro em algumas épocas os papéis sociais que os adolescentes, os jovens, mulheres, os adolescentes e jovens, homens, têm na história de cada sociedade, principalmente a sociedade europeia. Essas classificações são explícitas ou formais, de acordo com a época, com a maioridade, o conceito de posição social naquela sociedade. E na obra eles possuem apenas o valor de indicação, né, didático mesmo, para poder posicionar. Então, eles até, apesar do Giovanni ser da escola de análise, em alguns momentos ele é bem positivista na forma de abordar a organização dele. Ele traz essa questão dos modelos eficazes, de como a juventude se organiza, e às vezes elas são ambivalentes, e basicamente a obra, as 2 obras, né, a obra como um todo, volume 1, volume 2, eles apresentam os jovens como atores na cidade. Talvez seja uma pena, mas basicamente a juventude na historiografia do Levi e Smith é uma juventude urbana, né? Seja do pequeno urbano da antiguidade até o grande centro urbano moderno. Tá? Então, para quem pretende um dia escrever a história dos jovens, vale a pena ampliar o olhar desses 2 organizadores. E aí a gente vai para a juventude na idade da Grécia Antiga, né? O nosso berço da civilização é a Grécia, e a Grécia ela tinha uma forma com que ela educava e via os seus jovens. A paideia é um sistema educacional que surgiu, foi formalizado na Grécia Antiga. Basicamente, era formado por práticas educativas, né, pelo exercício militar, a ginástica e o apreço à música. Antes de tudo, é uma forma de viver na cidade. Veja aí a relação da construção de juventude com a questão de urbanidade. Né? Os cretenses e os espartanos foram quem desenvolveram a paideia. E aí tem que ficar muito claro que existia um princípio da ancianidade, que é oposto ao princípio de jovenilidade, ou juvenilidade. Né? Nessa sociedade que os jovens eles são educados, eles são destinados a obedecer como jovens
E depois só que eles se tornam anciãos é que eles podem comandar, né? E aí as imagens, é isso mesmo que vocês estão vendo, tá? Né? E a homossexualidade como prática corrente na Grécia Antiga, né? A homossexualidade aí é um fato social na Grécia Antiga, né? E esses jovens eram tutelados por um professor mais velho que também os iniciava sexualmente. Então, essa relação entre o eraste do eromeno, que é justamente como eles chamavam, o professor e o aluno, é baseado nessa compreensão do sistema educacional que era a paideia. Essa reação dos erômenos, a demanda dos erastes devia ser reservada. Ele, o eromeno, que é o aluno, devia aceitar as solicitações do eraste, mas não deveria manifestar prazer, né, porque ele estava sendo educado, né? Ele tinha que fazer tudo em silêncio. E é a forma com que a sociedade grega passou a constituir a homossexualidade como prática dentro da sua, né, sua ethos cultural, né, sua ética, sua moral interna como sociedade, e não se escandalizar com isso. O que para nós hoje na sociedade nós chamaríamos de pedofilia, né, é o que nós consideramos pedofilia, para o grego antigo é a forma com que eles educavam os jovens. Pode parecer muito estranho para quem está tomando vista pelo conceito aqui pela primeira vez, mas basicamente era isso mesmo. E depois a gente pode fazer nossas perguntas. Vamos destacar apenas a sociedade grega no antigo, porque ela é mais evidente, né? E de onde o conceito de paideia é o que é de mais estranho nós temos. Obviamente temos outras sociedades, a sociedade romana vão herdar dos gregos, né, toda essa educação, né, e isso vai ser, de alguma forma, absorvido, né, pelo cristianismo, a partir do momento que ele se torna romano e passa a constituir o ethos cultural moderno da sociedade que chega até nós. E aí a gente pula para os séculos 16, 17, né? Porque qual é o contexto desse século? E aí, assim, quem quiser mais detalhes sobre o período antigo, nas próprias obras que a gente postou, é muito interessante vocês fazerem a leitura com calma, principalmente da obra do Levi, do Smith, porque vocês vão ter uma visão muito detalhada da proposta histórica em que eles se apresentam, os jovens. E no século XVI e XVII, nós temos o contexto do absolutismo, né? A famosa aí, o quadro do Henrique XIV, né? O Estado sou eu, né? O Renascimento começa aí, o racionalismo humano, começa a se questionar a religião como um centro de visão de mundo, né? Nós temos a Contra-Reforma e o Martinho Lutero, né? A Reforma e a reação da Igreja Católica com a Contra-Reforma, né? As expansões comerciais, o mundo começa a tomar conhecimento de outros pontos do globo, né? A Europa não é o centro do mundo, como eles pensavam. Na verdade, a Europa era a periferia do mundo antigo ali, até a Idade Moderna. E com o mercantilismo, com a expansão dos portugueses e espanhóis, começa a se desenhar o mundo como ele é. A presença ali da África, que era conhecida apenas no norte, mas não no sul, nem no centro. O real papel da Ásia e o que viria a se constituir como sendo a América, né, que é a colonização do nosso continente. E aí nós temos algumas figuras, né? Maquiavel com Príncipe, Thomas Hobbes como Leviatã, Erasmo de Roterdã com Elogio à Loucura, a obra de Dom Quixote, né, de Miguel Cervantes, Dom Quixote, Shakespeare, e as descobertas científicas que vão revolucionar o mundo. Copérnico, Galileu, Leonardo da Vinci, e o próprio protestantismo ele vai dar um novo rosto ao mundo, né? Porque ele também vai tirar o centro de poder da igreja, né? E vai reduzir drasticamente o tamanho da igreja, inclusive geograficamente, no sentido de dona de terra, né? O modelo feudal começa a migrar, de fato, para o modelo capitalista antigo, né?
baseado aí no mercantilismo, na produção burguesa. Produção que o burguês não produz, né? Ele apenas intermedia. E o que a gente destaca daí? O centralismo e autoritarismo da monarquia absoluta reflete na vivência familiar, o que reforça a autoridade dos pais. Tá? O que o autoritarismo monárquico reflete na sociedade? No seio familiar, que quem manda é o pai e a mãe, principalmente o pai. Então, isso surge a instituição da primogenitura ao longo do século XVI na Europa Ocidental, entre as famílias aristocráticas, é claro, né, que tinham dono ali, estavam ligados ao poder. E isso está diretamente relacionado à divisão do patrimônio familiar. O primogênito é o herdeiro do nome e do título, enquanto que a filha mais velha é que normalmente era enviada para o mosteiro. Eles davam a filha para a igreja, a filha virava, né, monja, e ia morar no mosteiro. E a filha mais nova, né, ela era reservada para os casamentos. E isso é feito propositalmente porque dava tempo da família preparar o dote, né, o dote como essa compensação que a família da menina dava ao pretendente para levar a filha. Né? Era isso mesmo. Né? Se pagava, você entregava a filha ao pretendente, ele levava a filha, e o pai tinha que compensá-lo, porque ele estava levando a filha, né, fora de casa. Então, quando a gente vê Romeu e Julieta ali, né, o filme e o livro, né, eles sempre começam retratando a Julieta na sua festa, né, de apresentação. O que a gente chama hoje de 15 anos, né, em que todas as meninas basicamente almejam ter uma festa de 15 anos, e é um problema para o pai pobre, a família pobre, que às vezes não pode fazer uma festa de 15 anos, mas a festa de 15 anos é herança desse período mediadal moderno em que as famílias aristocráticas apresentavam as filhas para os pretendentes. Tá? Justamente o tema de fundo de Romeu e Julieta. Aos demais filhos ou filhas, né, restava o celibato. Quem tinha fôlego ia para a carreira militar, no caso dos homens, né, ou então ser solteiro o resto da vida. Tá? Essa era a forma com que se constituía os destinos da família nessa sociedade entre o século XVI e o século XVII. No século XVIII e XIX, né, nós já começamos até o século das luzes, né, a razão, fruto do racionalismo moderno, ela começa a se consolidar, surge a enciclopédia, as ciências naturais começam a se estabelecer, as ciências sociais, incluindo a sociologia a partir do positivismo no Ponte. O luminismo é o que faz esse procedimento, que começa a alterar a sociedade ocidental moderna. Então, aí fica muito mais claro que o primeiro estado é o clero, o segundo, a nobreza, o terceiro, a burguesia. E, por fim, a Revolução Industrial vai marcar a era contemporânea, né, o final da Idade Moderna e o início da nossa época, que é a nossa contemporânea. E a Revolução Inicial surge para consolidar um novo modo de produção capitalista moderno, a primeira grande Revolução Industrial. A adolescência e a juventude aparecem na classe burguesa nas últimas décadas do século XIX e derivam de um conjunto complexo de fatores ligados à industrialização e ao desenvolvimento capitalista da sociedade. E como é que essa juventude começa a ser vista no século XVIII e XIX? O adolescente passa a ser visto como um perigo para a sociedade, um vagabundo nato, apaixonado por viagem, estável. Né? É justamente nessa passagem aí, para quem viu Titanic, eu acho que todo mundo aqui viu, né? O personagem do Leonardo DiCaprio, né, o Jack, que ele não tem sobrenome, é só Jack, ele aparece justamente ganhando no jogo uma passagem para fazer a travessia do velho continente para o novo a partir da viagem inaugural, e única viagem, né, que o Titanic fez, que nem completou essa viagem.
Então, essa figura do vagabundo, do esperto, é a visão do Jack que o James Cameron faz lá no filme Titanic, né? A sociedade ali é a sociedade do século XX já, mas é um pouco esse o retrato que os jovens têm nessa sociedade do século XVIII e XIX. Os médicos atiçaram a sociedade com preocupação com a masturbação e a homossexualidade, principalmente nos internatos. As revoltas ocorridas nos internatos dos anos 1800, né, levam a juventude a ser vista como indivíduos, né, a não ser vista como indivíduo, mas como um grupo social. Passa-se a ter essa compreensão de que não são mais indivíduos isolados, mas uma categoria social, um grupo social. E esse fenômeno que começou a se mostrar com muita aceitação por parte dos jovens e adultos foram o início dos primeiros movimentos juvenis europeus, que depois vão se consolidar no século XX. O que a gente aprende nesse período? A sociedade começa a ser uma sociedade de jovens, o uso da moratória começa a surgir com a oficialização do policiamento militar. As escolas militares surgem nesse período, né, justamente para reformentar e reaproveitar essa força juvenil, esse vigor juvenil dos jovens, discipliná-los, com medo deles não fazerem mais a vagabundagem, não se perderem, não serem jovens não natos, né, para a família ou para a sociedade. As escolas de congregações religiosas católicas, né, e depois algumas protestantes, elas surgem também nesse período, né, principalmente para reaproveitar e reconsiderar e, ao mesmo tempo, né, não deixar perdido os jovens que viviam soltos na rua. Então, as congregações, as escolas têm uma visão muito, a princípio, assistencialista, como ainda hoje tem. Depois elas se elitizaram. Mas, no início, as escolas católicas, principalmente, elas nascem realmente com uma visão de educar os órfãos e aqueles que não tinham acesso à educação, porque o Estado não oferecia educação, né? Nem todos os estados ofereciam. E quando vieram oferecer, foram tardios. Tá? Então, há o papel da religião nessa disciplinação juvenil, ela é muito importante nesse período. E começa a surgir a questão das classes sociais, né? Que é o período dessas emergências das primeiras revoltas, e houve sempre revolta na história humana, mas as revoltas do século XVIII e XIX, elas passam a ter essa categorização de classes, né? Os operários, os estudantes, os religiosos, os jovens. Então, passa-se a ter uma compreensão de classe que anteriormente não era muito presente ou inexistente. Então, os jovens, ao mesmo tempo que eram expulsos do mundo do trabalho, não podiam participar da vida dos adultos como antes. Foram levados, por isso, a viver uma vida separada, sob o controle da família, da escola e dos movimentos de juventude. É um processo de marginalização da juventude, não no sentido dele se tornar um bandido, uma bandidagem. É a marginalização de colocar à margem mesmo, de separar, né? De não entender como aquilo que faça parte da sociedade. Essa confusão entre o processo de marginalização e, ao mesmo tempo, o processo de reconhecimento dos jovens é o que vai determinar o início da juventude, de fato, como um processo moderno ligado ao capitalismo, ligado à emergência da sociedade capitalista. E a gente chega ao século XX, para acabar esse bloco. Stanley Hall publica Adolescência, sua psicologia e suas relações com a psicologia, antropologia, sociologia, sexo, crime, religião e educação. Esse é o título mesmo. O primeiro tratado teórico sobre a juventude contemporânea, em 1904. E a adolescência é apresentada como tempestade e estresse, dizendo que se trata de uma dramática renovação da personalidade provocada pela puberdade fisiológica que se materializa em tensões emocionais. É um tratado de psicologia, né? Como vocês podem observar, e ainda muito ligado a esse processo de naturalização da juventude. Mas
é importante frisar, né, que apesar de todas as críticas que o livro pode receber hoje, é o primeiro que trata a juventude, focando na adolescência como um processo ligado aí às teorias médicas, né, da psicologia, o primeiro tratado sobre a juventude contemporânea. Baden-Powell, né, vai fundar o escotismo, né, que esse é um amplo, e até hoje é um amplo grupo. Antes disso acontece a Wandervogel, né? Wandervogel em alemão é o pássaro errante, um movimento de jovens que surgiu na Alemanha nesse período, e que o Hitler se apropria para criar a juventude hitlerista depois, mas que tinha uma ideia muito interessante, viver de uma forma mais natural a juventude, fora do processo fabril que já se consolidava na Alemanha com a Revolução Industrial, que lá chegou um pouquinho mais tarde. Então, o Wandervogel, né, os pássaros errantes, eram uma forma de contestação juvenil que existiu na Alemanha desse período, justamente para criticar essa sociedade que já estava urbanizada e altamente capitalista industrial, que utilizava a mão de obra juvenil apenas como forma de mão de obra barata. E o sociólogo Walter Benjamin, em 1914, escreve Metafísica da Juventude. A primeira vez que o tema juventude aparece dentro de uma abordagem filosófica moderna. Em 1920, a grande Primeira Guerra, com o fim da Primeira Guerra, né, ela mata 8 milhões de jovens, 2 milhões de alemães e 1,3 milhões de franceses, segundo os cálculos. A retórica da morte civil foi substituída pela retórica da geração. A União Soviética surge o Komsomol, a Organização Juvenil Soviética. E Ortega y Gasset escreve a ideia sobre a ideia das gerações, um outro tratado dentro da sociologia que vai criar a base referencial para que os conceitos de geração surjam entre jovens. Então, haveria 3 gerações, segundo Gasset: os jovens, os homens maduros e os velhos. A sucessão geracional substitui a luta de classes nesse papel aí como ferramenta da mudança na sociedade. A intenção aí é entender a juventude como um processo em que o homem, né, e aí são os homens, né, você não tem a visão feminina, é o fruto ainda do processo de crítica, né, ao que nós chamamos hoje de patriarcado. Então, temos os jovens, os homens e os velhos. Então, isso é um processo geracional que todos passariam. E isso é o que passa a ser a principal visão do jovem nessa sociedade. Então, por isso é importante educar a juventude, é importante condicioná-la em grupos. Então, a Consonol, né, e outros grupos que surgiram, como a Wandervogel, na Alemanha, eles têm essa visão. E a gente chega aos anos 20 para os anos 40, né? E eu trouxe aí para vocês como é que a juventude do Haidt, ou do Haidt, né, que é a pronúncia correta, ele fala: caiam fora, velhos. Só o que é eternamente jovem deve ter seu lugar em nossa Alemanha. A juventude é uma atitude. Os homens inteiramente velhos são a peste de um povo sadio, porque se opõem obstinamente a toda ideia nova. Aquele que marcha nas fileiras da juventude hitlerista não é um número entre milhões de outros, mas o soldado de uma ideia. E é interessante observar, viu? Os jovens hitleristas tinham entre 10 e 18 anos. Tá? Isso é um dado muito importante para observar. 10 e 18 anos. Se vocês leram a obra do John Savage, lá o capítulo que nós postamos para vocês, no final da guerra, lá fazendo a resistência aos aliados, né, para tomar Berlim, 20 a 30% dos soldados eram jovens da juventude hitlerista, e segundo os historiadores, a maioria ali tinha 14 anos de idade, e todos morreram. E só para fechar essa parte, né, o totalitarismo
que a gente tanto cita como a juventude reiterista, é mais por exemplo da Alemanha. Nós tivemos na Itália o movimento com Mussolini. No Japão, os militares também tiveram isso, né? O kamikaze, né? Os famosos suicidas, né? Durante a Segunda Guerra do Japão, a primeira também, mas principalmente na Segunda. Ele é fruto desse totalitarismo, né? Militar. Nós tivemos os falangistas, né? Jovens falangistas na Espanha fascista. E no Brasil, Getúlio Vargas, que foi influenciado pelo nazismo, também viveu esse movimento totalitarista. Nós tivemos Gabriel Terra, né, que foi presidente do Uruguai, também teve uma forte influência com a sua juventude uruguaia. O general Uriburu, na Argentina, né, principalmente no período ali dos últimos regimes militar da Argentina. E no México, nós tivemos conflitos do Estado com a Igreja, também formado por grupos totalitaristas, ligados aos jovens. E no Paraguai, nós também tivemos uma forte adesão ao nazismo. Não é à toa que, quando os líderes nazistas fogem da Alemanha, eles vão se refugiar no Paraguai, né, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, porque existiam simpatizantes, inclusive entre os jovens, desses movimentos. De 50 a 60, nós tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, houve todo esse abatimento da juventude europeia, fruto do desencantamento da fé ali com o fim da Segunda Guerra, ao mesmo tempo que na geração da Alemanha fala-se em geração cética, né? Então, na Itália, os jovens usam 3 palavras para evidenciar esse período: o carro, a mulher e o trabalho. Né? A França, o existencialismo recupera a atitude desencantada e niilista de alguns pensadores do século. E na Espanha fala-se em geração abatida. E vai também nascendo a imagem do rebelde sem causa, né? Esses jovens fazem esse processo da vivência da Segunda Guerra para o pós-guerra, né? E o que vai depois se configurar a Guerra Fria. E também passa-se a ter essa visão meio que perdida, né? Desencantada da vida, ao mesmo tempo que existe uma esperança quanto ao futuro. Né? Mas esse desencantamento provavelmente vai gerar o que a gente vai ver na sequência, né? Em 45, em Memphis, nos Estados Unidos, chove o Rock in Rio, e a High School, né, que é a escola de ensino médio americana, ela vai se converter no centro da vida social de uma nova categoria de idade, os teenagers, né? E a idade passa a ser mais importante que a classe social dos jovens, né? Porque com os teenagers americanos, o que vai determinar a pertença a esse grupo é a idade, né? Então, a juventude aí começa a ser, de fato, categorizada como uma faixa etária, né? E não apenas com a classe social como do subúrbio médio, medieval, moderno, como a gente viu anteriormente. Em 55, James Coleman publica A Sociedade Adolescente, né? Chegando à conclusão que na redondez da escola surge uma sociedade dos adolescentes. É um segundo tratado de sociologia em que vai trabalhar justamente a observância de que existe uma sociedade de jovens na sociedade americana. E a figura do Elvis aí, que é a figura do rock and roll, geralmente visto e apresentado nessa época como um jovem, né? Bonito, branco, né? Estabelecido, né? Dinâmico. Essa era a visão que os teenagers tinham e queriam ter. No século XX, em Berkeley, nos Estados Unidos, os jovens universitários iniciam um movimento pela liberdade de expressão, é a Beat Generation, de São Francisco. A juventude era considerada uma nova classe, portadora da missão emancipadora de um novo mundo, que se manifesta com Theodore Roosevelt, né? O The Make of Counterculture, né? E tem a figura do Herbert Marcuse, a perda dos profetas do movimento de contracultura. Então, aí tem um cartaz de Woodstock, não precisa apresentar, né? Todo mundo sabe que é Woodstock, foi e representou. Mas aí a capa da Veja, né? O primeiro congresso da UNE que os militares invadiram em Itabuna, Bahia, e prendeu todo mundo, todos presos. Assim que acabou o congresso da ex-UNE, segunda vez. E a UNE não acabou aí.
No Brasil, nós tivemos um integralismo na figura do Plínio Salgado, né? Na verdade, ele tentou fazer ali uma cópia da juventude hitlerista alemã, tá? Isso foi nos anos 20. Nós tivemos o Luiz Carlos Prestes com o movimento de 1922, né? Ligado ao movimento tenentista, que procurou restabelecer e criar uma nova ordem no Brasil, sem sucesso, né? E nós tivemos a presença da UNE, que a Veja profetizou sem sucesso, mas que existe desde 1937, é a primeira organização juvenil brasileira que imprimiu uma dimensão nacional e movimento de resistência e luta jovens, né? Ela inicialmente é marcada nacionalista até os anos 60, e depois, com a Revolução Cubana, acaba assumindo uma bandeira anti-americanista, né? Mas a UNE, que existe até hoje, ela tem essa marca de ter sido sempre uma organização juvenil combativa e teve uma presença vital no processo de redemocratização do nosso país. Eu vou fazer uma pausa, até para passar a vez para a Silvana. E a gente pode fazer algumas perguntas antes de pular para o final do século XX, né? Ok, Dani. Algumas considerações e perguntas aqui, viu? Estás me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok. Então, vejamos aqui. O Edson Bianot faz uma consideração que é a seguinte. Na Itália, Dom Bosco percebe essa lacuna social da juventude e ataca diretamente o problema com os oratórios e as oficinas para dar uma ocupação aos jovens, na sua maioria órfãos e desfavorecidos. Né? O que tu pode dialogar aqui com o Edson? Olha, Edson, os oratórios, que é uma marca da figura de Dom Bosco, né? Que é um dos santos juvenis católicos, o primeiro, acho que, se eu não me engano, e depois dele surge o primo deles, Orionitas, né? Coincidentemente, a minha paróquia aqui é uma paróquia Orinita, é a Ananindeua, no Pará. Ele surge justamente com isso. A marca do movimento católico do período ali do século XVIII para o XIX, né? É justamente atender esse público órfão. Porque o que acontece? Por que existe muito órfão na Europa nesse período? Porque é fruto de guerra e fruto de peste, de doença, né? Então, a Europa sempre foi avassalada por diversas guerras, na Primeira e Segunda Guerra, e as guerras anteriores, as guerras regionais, locais, e a doença sempre deixou muito órfão, né? Não é à toa que quando a gente vê um vídeo que trata sobre a Idade Moderna, período, sempre tem um órfão, né? E isso não é à toa, não, né? Então, o que acontece? O trabalho da religião passa a ser um trabalho assistencial que organiza essa juventude empobrecida, essa juventude órfã, e como é que ela utiliza isso? A partir do mecanismo religioso, que sempre foi um mecanismo de disciplina, conforme Foucault nos lembra, né? A religião tem esse papel de disciplinar a alma, né? E disciplinando a alma, você disciplina o espírito, disciplinando o espírito, você disciplina o corpo, né? Apesar da figura do mosteiro como vida ascética existir e não ser do cristianismo, né? Ela surge na Ásia antiga, né? Já experiência na China, os próprios judeus tinham movimentos monárquicos, mas o cristianismo que vai tornar isso um estilo de vida, né? Com os grandes mosteiros. E ao pegar essa experiência, né? E higienizá-la, né? Depurá-la, ela carrega isso para a vida do cotidiano, né? E aí os jovens passam a ser o principal alvo, o principal público desse tipo de estratégia de educação. Ok, Dani. A Cristiane Mello tem uma pergunta e uma consideração. A pergunta dela, ainda acho que sobre
a questão da educação na Grécia, né? A homossexualidade estava ligada à confiança, não era isso? Está. Nós temos que dizer assim, existe um modelo educacional estabelecido. Nós, como hoje não temos um modelo de ensino fundamental, pré-creche, modo, e nós, como os pais, quem é pai e mãe, não tem a plena confiança de mandar seu filho para o Estado, mesmo em tempo de Covid, né, para que ele seja educado, né, com algumas exceções, porque existe aqueles que preferem educá-lo em casa, né, tem um movimento contra a escola, né, é pequeno, mas existe. Mas, de modo geral, é uma convenção, né, é dado. Nós temos essa confiança como sociedade de mandar o jovem, às vezes, para o internato, e ele ser educado para aquele que não sejamos nós. Essa confiança existia na Grécia Antiga a partir do conceito de paideia. Então, o tutor vinha na casa, pegava o jovem, adolescente, educava ele sobre a arte, né, a cultura grega, a história grega, e iniciava sexualmente. Isso era dado como natural, né? Sem nenhum problema para a família, porque o pai dele passou por esse processo, né? Porque o primo dele que está no serviço militar passou por esse processo. Obviamente, isso só acontecia nas sociedades e nas famílias ricas, tá? Mas mesmo entre os pobres gregos, isso não era visto com estranheza. Existe uma obra que é um livro Paideia, né? Tem aqui do M. King, né? A Ademir está tentando apresentar aqui alguma coisa. Por favor, Ademir. Então, a obra visceral para entender a paideia, vou até tirar aqui da minha estante, não sei se dá para ver, né? Aqui, é do Werner Jäger, Paideia, a formação do homem grego, né? Essa aqui é a edição da Martins Fuentes, mas tem uma edição mais nova também pela Martins, tá? Mas veja só, nesse livro ele faz todo um tratado de como a paideia funciona na grega grega. Vale a pena ler com calma depois. Mais alguma pergunta? Sim, mais duas, Dani. Uma é a consideração também da Cristina Mello, né? Falando sobre um livro do Hermógenes, professor Hermógenes, de 1974. Né? Tem um livro de Hermógenes, de 1974, sob o título Juventude e Verdade, que fala claramente sobre o cerceamento da liberdade. E ela cita um trecho que diz assim: a liberdade é um valor primordial para a felicidade humana. Ser livre é viver, e viver no meio livre requer de cada um alguns sacrifícios pessoais, algumas renúncias, inclusive a restrição de si mesmo. Cristiane, né? Tá. Eu já ouvi falar do Hermógenes com esse livro. Eu não conheço a obra, né? Nem francamente eu não conheço. Já ouvi falar, mas eu não tive acesso a ela. Inclusive, se você tiver ela digitalmente, que possa nos... Consegue ver? Você consegue me ouvir? Consegue ver? Consigo ver. Esse livro. Sim, sim. Moral e Cívica, eu comprei na estante virtual, por R$3. Bacana. Essas preciosidades são baratas, né? Sim, sim. Na estante virtual tem umas pérolas muito boas. Tem, vou sim, guardar aqui para a gente verificar depois. É legal que é um período de ditadura, né? Então, é uma coisa instrucional, né? É umas instruções de como o jovem deve se comportar. Então, é bem interessante o livro. Todos os livros de moral e física do período, né? E a moral e física surge no período da ditadura, né? Não é à toa, né? E o próprio grupo moderno atual tentou já ensaiar alguma coisa nesse sentido, nas suas poucas propostas. Ele insinua que é preciso reeducar moralmente e civilmente a juventude brasileira, né? Mas é exatamente isso. Mas é interessante ter isso como registro histórico. E os mais velhos aqui, que tiveram educação moral e cívica, né, devem lembrar disso, né? Mas é importante a dica, fica a dica, e vou atrás do livro depois para a gente ter na nossa estante também.
Alguém mais? Uma última aqui, Deni, do Ademir Lima, novamente, né? Perguntando, na sua análise, na análise que você fez, não faz menção ao movimento abolicionista, já existente em várias capitais, nesse período que tu estás abordando aí, final do século XIX, né? Que tu já abordaste. Eram jovens que queriam não mais se submeter ao escravocrata. O que tens aí a contribuir? Sim, Ademir, obrigado pela observação. Primeiro que só uma justificativa, né? Ao selecionar um material tão vasto sobre a juventude, não dá, em 1h30, apresentar nem 10% da história da juventude. E, obviamente, a gente tem que destacar algumas coisas. Pois não, Marcelo? O Ademir ele colocou aqui no chat que não estava escutando, não sei se ele vai te ouvir, porque ainda agora ele estava compartilhando a tela dele, não sei se deu algum problema. Ademir, puder responder no chat que está escutando. Está nos escutando? Beleza. Tá, Dani, pode concluir. Então, não dá para realmente apresentar. Eu e a Silvana fizemos uma rápida seleção do que a gente achou importante apresentar aqui para apresentar o debate. E, obviamente, muita coisa está fora, né? Eu recomendo que depois vocês olhem com calma os 4 subsídios, né, biográficos que nós indicamos para essa aula, para vocês terem uma visão nesse sentido. Já existia, assim, um movimento absolutista, né, claro, e era capitaneado por jovens, na sua maioria. E por que ele não aparece aqui? Por causa dessa restrição didática mesmo, tá, Ademir? Agora, é muito importante citar, a partir da tua observação, e essa é a proposta da escola de análise, né? Viabilizar, desvelar, revelar justamente essas juventudes que estão esquecidas, né? Essas juventudes que não aparecem nas histórias oficiais, nos anais oficiais. A proposta de um historiador dessa linha, ou mesmo um materialista dialético, histórico, é apresentar essa juventude que não aparece. E, obviamente, não existe tratado do mundo que consiga reunir todas as experiências. O que nós temos, a gente pode indicar aqui uma lista de livros, fora aquilo que a gente já apresentou, que apresenta isso de uma forma mais pormenorizada. A Juventude da América Latina, Juventude da Brasília, né? Hilário Dick trabalha isso. O Carlos Caciabava vai discutir juventude na América Latina, né? Tem um capítulo do Brasil, foi o que nós fornecemos para vocês, que faz esse panorama. Nós temos os trabalhos do Levi e do Smith, que é essa obra seminal aí sobre a história dos jovens, volume 1, volume 2, né? E uma série de pequenas publicações que a gente não tem, às vezes, acesso, não conhece, como o próprio livro do Paideia aqui, que pouca gente tem, mas que ajudam a clarear, como posso dizer, a detalhar e apresentar essas histórias que nós não temos o acesso, mas que é importante costurarmos para podermos ter uma visão, pelo menos, mais global da juventude. E é um papel muito importante hoje de todo acompanhante de juventude, seja ele educador, professor, militante do terceiro setor, que estão aqui, que vocês deem voz aos jovens e deem a voz para as suas histórias, né? Para que isso seja registrado. Tá? Obrigado pela observação. Acho que na próxima versão dessa aula a gente vai tomar mais esse cuidado, né, para incluir esse material, mas no momento a gente não quer inviabilizar mais a juventude negra, não é um problema. Pelo contrário. Tem uma última aqui do Ademir, também nessa mesma linha, mas eu acho bom nós seguirmos. Vocês estão entrando no Brasil, aí fecha para a gente poder iniciar com a pergunta dele. Mas já está anotado. Até então, agradeço a participação. Então, vamos passar a vez para Silvana Almeida. Chegou a sua hora. Boa aula, Silvana, né? Vamos lá. Então, boa noite a todos, né? Estamos aqui compartilhando essa momento, né,
de reflexão, de estudo, né? Então, como já fui apresentada, né, sou Silvana Sarmento e vou trazer aqui alguns elementos, né, dos jovens na história do Brasil, assim, já um pouco comentado inicialmente pelo Dene, né? Então, assim, o Ademir, ele faz a menção, né, dos jovens abolicionistas, né? E, de fato, né, na segunda década do século XX, no início, no final do século XIX para o século XX, né? Então, já tem essa presença, né, essa expressão do movimento abolicionista, né, e começa a se organizar em torno dessas lutas, né, contra o escravismo, né. Então, é importante a gente destacar porque é uma história, né, uma história de uma juventude, né, que também protagoniza, né, faz história, né, numa perspectiva de contestação. Contesta, né, uma sociedade escravocrata, né, oligárquica, né, e todo um sistema, né, de agressão, de opressão, né, e a sociedade, ela, então, se posiciona, né, e faz história. Acho que é importante a gente destacar. Então, inicialmente, eu quero, assim, comentar um pouco, né, de como é que ocorre, né, o lugar dos jovens na história do Brasil, né. Então, os movimentos juvenis, né, como é que os jovens se revelam, né, à sociedade brasileira, né, como é que eles vão participando e construindo, né, a história, né, do Brasil. Então, uma perspectiva histórica, né, e cultural, e tomando assim como base essa manifestação, essa expressão como contestação, né? Então, os movimentos juvenis, eles vão se tornando, eles se tornam uma referência de prática de resistência, né, ao longo da história. Claro que nós vamos ter, como o Dene já falou, né, outros movimentos, né, numa linha mais, vamos dizer assim, mais conservadora, né, mas a expressão mesmo, né, da história da juventude no Brasil, que a gente pontua, é essa, né, uma linha de contestação. E, como eu já falei, contra todo esse sistema, essa sociedade. Então, nesse processo de resistência, os jovens, eles vão construindo uma linguagem, né, que aos poucos se constitui numa identidade dessa juventude que questiona, que luta, que se organiza, né? E, então, essa revelação dos jovens na sociedade brasileira é capaz de protagonizar um processo de formação cultural e política, né? De uma forma, assim, inovadora, né? Alternativa, e que deixa como legado para as futuras gerações. É importante a gente destacar isso. E aí o Dene já citou, né, alguns movimentos, né, nessa perspectiva, como o integralismo, mas antes do integralismo eu gostaria de trazer também o movimento, né, em torno da Semana Moderna, né, de arte moderna, que acontece ali em 1922, que também tem um movimento de jovens, né, jovens que criam um movimento cultural, intelectual, né, na perspectiva assim de inovar, né, com a estética, com a cultura, com a arte, né, e sempre num tom crítico, né, ao que a sociedade, né, anterior, né, eles apresentavam. Então, esse movimento também ele merece ser destacado,
né, porque são os jovens que vão dando um novo formato, vamos dizer assim, mais autêntico, né, para a história do Brasil, né, a história da cultura brasileira, que até então, em outras décadas, em outros séculos, tudo era muito importado, né, da cultura europeia, né, e esse movimento parece assim que ele é um divisor, né, então o movimento precisa ser destacado. E aí depois vem o integralismo, né, que assim, foi protagonizado por Plínio Salgado. Na verdade, esse movimento é um movimento político de doutrinação, né? Ele se assemelha muito ao fascismo europeu, né? Ele sistematiza uma teoria do Estado integral. Então, eles defendiam a existência de um Estado forte, né? O caráter que deveria assumir assim, um Estado integral, né? Então, é uma juventude que está muito mais na linha da conservação, né? Mas foi um movimento, né, que fez história no Brasil. Depois nós vamos ter os jovens movimento feminista, que é ligado ao processo de ascensão da burguesia brasileira, em luta contra o domínio exercido pela classe latifundiária, né? Então, esse movimento, ele é conduzido, né, a principal liderança que conduz esse movimento é o Luiz Carlos Prestes, que ele era um jovem militar de 24 anos, juntamente com, né, outras lideranças, né, que eram também militares. Eles começam a criar um movimento, né, uma articulação interna assim, de contestação, né, e aí começa a se organizar contra toda uma situação de dominação. Então, é um movimento de caráter nacionalista e anti-americanista. E aí, na sequência que o Denha vinha apresentando, né, nós temos também um movimento estudantil, né, com destaque para a União Nacional dos Estudantes, né, e que tem início em 1937, né, é a primeira organização juvenil brasileira que imprimiu a dimensão nacional aos movimentos de resistência e luta. Então, os jovens eles conseguem criar uma articulação em nível nacional, né, e sem muita comunicação virtual, né, como nós temos hoje, mas eles conseguem já consolidar um movimento, né. Então, era marcadamente nacionalista até os anos 60, né? E aí, sobre a Revolução Cubana, ele sofre muito essa influência, né, com a nova perspectiva que ocorre, né, com o avanço ali do socialismo, né? E aí eles tomam, assim, uma outra perspectiva, né? Isso assume bandeiras anti-americanistas também. E aí eu faço destaque ainda, né, a UNE, que com o regime militar estourado em 64, a UNE ela passa então a se tornar, ela passa a ser perseguida, né, pelo regime e ela começa então a viver na clandestinidade, né, por toda a perseguição, a repressão, né, do regime militar. Então, é importante dizer que é todo um processo de intensificação, né? Ao mesmo tempo, de um lado, tem a repressão do regime e, por outro lado, tem o fortalecimento do movimento estudantil, né? E tem o ápice ali, né, da morte do estudante Edson Luiz, né, que, assim, vamos dizer assim, coloca no auge o movimento, né, e soma força, né, com outros segmentos, e que vive, né, na história do Brasil, né,
o ano de 68, que é a marca, né, para a juventude, né, desse tempo, da história da juventude desse tempo, assim, de uma forma assim, muito radical, né, muito intensa, né? Então, a juventude ela constrói esse momento histórico muito, muito marcante, né, na história do Brasil, e deixa assim, muitos legados, né, assim, contribui assim, de forma muito eficaz assim, para, mesmo com toda a repressão, mas aquilo contribui também para o processo de democratização que a gente vai viver mais tarde. Também outro destaque nessa história dos jovens no Brasil é a juventude universitária católica, né? Então, a juventude católica, ela viveu um processo de absorção, né, do documento vaticano, que vai fundamentar as reflexões sobre as questões sociais, dos pobres, dos miseráveis, dos excluídos, e isso vai despertar nessa juventude um posicionamento, né? Então, ela vai começar a se organizar, a se posicionar, né, também. E aí, um dos jovens que se destacam é o Herbert José de Souza, né, o Betinho, Vinícius Caldeira Brante, Henrique Novaes e Vilmar Faria, né? Então, eles assumem, né, a liderança, né, o protagonismo, juntamente com os jovens. E assim, a partir dessa da Universidade Juventude Universitária Católica, surge a ação popular, né? E também vai ampliar, né, a sua articulação, a sua atuação política, né? E devido à intensificação do regime, né, eles vão também se aproximar do Partido Comunista, né? Eles vão começar a se unir. Interessante que e parece que quanto mais a repressão aumenta, mais eles vão se organizando, né? E aí chegam até como diz aqui, né, o AI-5, instaurado em 13 de dezembro de 68, alguns dirigentes da Ação Popular passaram a defender ideias mais radicais, né, que é o caminho da luta armada. Então, é um contexto histórico do Brasil assim, muito tenso, né, que a juventude ela se envolve de tal forma que, ao ponto de se organizar nessa perspectiva, porque não via outra forma. Então, essa é a juventude universitária católica, que também a gente destaca fazendo história no Brasil. E já num outro momento, né, já estamos assim, caminhando para o processo de democratização, a gente percebe que a construção do protagonismo juvenil ele vai acontecendo, por exemplo, no movimento também da igreja, né, com a ação católica, né, vai movimentar as ações específicas, né, e da ação católica nós vamos ter a pastoral da juventude. Então, na década de 1980, caracterizou-se como a afirmação da personalidade pastoral, transformando o que era pastoral de juventude em pastoral da juventude. Pastoral da juventude, ela herda uma história. Ela herda a história, né, desde 1930, né, e chamada ação católica, depois vem as ações específicas, né, e vem acumulando essa história, e nesse momento, né, de redemocratização, a juventude, então, se consolida, né, como pastoral da juventude. E aí muitos outros fatos, né, está ainda invisibilizado da juventude, né, a história da juventude. Então, faz necessário a gente dar visibilidade para essa história, né? Quantos jovens, né,
movimentos, organizações, fizeram história no Brasil, e que, às vezes, a história ela fica muito ali no eixo, assim, dimensão nacional, no eixo sul-sudeste, né? Mas tem muita história, né? Para a gente ainda conhecer e que vai nos ajudar a entender, né? Vai nos dar elementos para a gente entender o fenômeno juvenil atual que nós vivemos. É preciso a gente fazer esse olhar, né? Como eu disse, olhar a história, né? Identificar a juventude na história, o quanto que construiu, que produziu, e quanto que hoje em dia também a juventude constrói e também é visibilizada. Então, a historiografia, né, com esse destaque da juventude, ela se faz necessária. Então, a nossa intenção é contribuir, despertar para que, né, os estudantes, os pesquisadores, né, possam escrever essa história, né, com todos os elementos que a juventude possui, né, a sua cultura, né, a sua organização, a sua participação, enfim, né, e outros elementos que às vezes não estão ditos. Então, eu fico por aqui aguardando, tá? Marcele, Oi, Renato. a pergunta do Ademir, lá em cima ainda, na transição do DENI para a Silvana, né? Outra Isso, observação Renato. sobre os jovens que estavam no Araguaia e que passaram por um processo de formação fora do Brasil. Então, aqui eu acho que é aquela atuação no Araguaia do Bico do Papagaio, né? Chamada Guerra, Resistência do Araguaia. Silvana talvez possa comentar. E a Cristiane Marcele, ela está complementando a pergunta sobre gênero, né? Como a senhora vê essa transformação recente, né? Quando ela fala da história recente da juventude e as questões de gênero. Eu vou passar para o Dene essa questão, que ele deve estar mais a par, enquanto eu vou retomando aqui para contribuir, tá bom? Ok, estão me ouvindo? Ademir, esse período da história, que é um talvez o mais inviabilizado da história brasileira, a guerrilha do Araguaia, né? Ocorrido aqui na região do Pará com o Tocantins, é justamente o período que o Partido Comunista Brasileiro tem há um movimento de radicalização, como todos conhecemos, e o recrutamento dos jovens, né, dos movimentos de extrema esquerda que radicalizavam passam a receber um treinamento. Eles recebem o aporte aí cubano, né, e isso chama a atenção, né, do governo militar, que vem com tudo para acabar com o movimento. Tem o filme Araguaia, né, um filme pouquíssimo conhecido, visto, que inclusive foi filmado aqui em Belém, que retrata justamente esse período e como é que esse processo de arregimentamento militar dos militantes de esquerda e a forma bem brutal com que o exército brasileiro na época intervém no movimento, né, que era um movimento de guerrilha urbana que estava se formando, apesar de eles estarem ali no período do campo, né, a região do Araguaia não foi escolhida à toa, né, era o período que é uma região que permite o treinamento militar, né, de guerrilha, né, sem chamar muita atenção, justamente pela geografia, longe de tudo, e existia sim esse aporte do governo cubano, porque o governo cubano tinha interesse, o próprio Che, né, vai morrer fora do seu país, apesar de ser argentino, vai morrer fora, mas vai para Cuba, recebe esse treinamento, acaba sendo a estrela desse movimento, e a intenção era expandir a Revolução Cubana para todas as outras regiões da América Latina, ou pelo menos onde potencialmente haveria essas possibilidades. E um pouco da guerrilha Araguaia é iluminado por isso, nesse sentido de que recebe essa
essa luz, né, da Revolução Cubana, que deu certo, e existe esse idealismo dos jovens militantes nossos, né, que radicalizaram o movimento justamente para poder trazer a revolução para o Brasil, né? Boa parte do movimento da JUC, alguns elementos da JOC, né, da JEC, mas principalmente da JUC, é que vão ser esses movimentos jovens que vão entrar numa linha, né? É importante frisar uma coisa, né? Com a radicalização do AI-5, né, com o edital, esses movimentos, eles se tornam, alguns se tornam clandestinos. Ou seus líderes passam a trabalhar na clandestinidade. Quando há essa tomada, a Igreja Católica no Brasil, ela abre mão da ação católica especializada. É importante frisar muito isso, né? A Igreja Católica, a CNBB no período, a CNBB existe desde 52 no Brasil, ela lava as mãos, deixa os jovens, os seus movimentos de JUC, principalmente, desamparados, eles recebem o aporte, né, dos movimentos de guerrilha, entram ou fundam alguns, né? Calcula-se que no Brasil chegou a existir 22 pequenos movimentos urbanos nesse período, desde o Carlos Lamarca, né, que tem um filme também, Lamarca, com o Paulo Betti, no motor principal, vale a pena dar uma conferida lá para quem não conhece, que é um dos poucos militares que se revoltaram contra o regime, mas você vê O Que é Isso, Companheiro, né? Outro filme que retrata o período, que é formado por jovens universitários, alguns de classe, a maioria de classe média alta, que passam a radicalizar dentro do movimento. Alguns tiveram sucesso, mas a grande parte não. O movimento da guerrilha do Araguaia é o que mais aprofundou a luta militar e o preparo para isso, porque a intenção era criar um processo de guerrilha de alto nível mesmo, né? Agora, comparar a experiência cubana com a experiência brasileira talvez tenha sido o erro dos militantes, né, desse período. Ok, Dani, pode responder de gênero também, da Cristiane, vai fazer. O que posso fazer? Pode fazer, por favor. Deixa eu só me situar aqui. Em nossa história recente, a juventude está se colocando historicamente a respeito das questões de gênero. Como você vê isso, né? Como vê essa transformação recente? Olha, a questão de gênero, não só na juventude, mas em todos os movimentos e grupos sociais, é uma emergência antiga, né? Ela vem ali desde os anos 60, com a emancipação, de fato, feminina, né? No bojo do movimento universitário, ali, houve movimentos antes, principalmente pela questão do voto, né, no Brasil, inclusive, mas, de fato, essa ideia do feminismo como a mulher como dona do seu corpo, né, da sua sexualidade, né, da sua independência, e que seja integral, ela vem a partir dos anos 60 com os movimentos de contracultura, né, o movimento hippie, os movimentos que são dessa época, e principalmente musicais. No Brasil, isso é marcado principalmente pelo estilo musical, né, os grupos como os Novos Baianos, enfim, a Tropicália, e a forma com que o Brasil projetou isso dentro da sua cultura, dentro de uma sede midiática que tenha um movimento de ditadura, né? E, ao mesmo tempo, a forma de que podia se expor, se expressar, né? Quando há o processo de redemocratização, em 85, né, com a nova república, a atual república que nós temos, né, ali, com Sarney, Figueiredo morre, né, Sarney acaba assumindo que era o vice, depois vem Collor, todo o desapontamento ali com o impeachment, né, os caras pintados. Os movimentos, né, que a década de 80 capitalizaram e propuseram à sociedade brasileira, e aí a gente tem que citar o papel da teologia da libertação desse processo. A teologia da libertação, para quem não sabe, né, que não é católico ou cristão, mas todo mundo já ouviu falar da experiência, era um movimento que procurava dar um rosto progressista à igreja, fruto da experiência ali do confronto das SEBs, e uma nova forma de
trabalhar a espiritualidade católica, que depois se expande para todo o cristianismo. Então, hoje, o correto é falar cristianismo da libertação, né? E esse cristianismo da libertação, a influência dele da igreja foi de criar esse processo emancipatório feminino. Então, surge as teologias feministas no bojo do que foi e que representa a teologia da libertação. Isso para uma visão católica. No seio da juventude como uma sociedade total, né, mais ampla, sem olhar só para o catolicismo, mas lembrando que nós somos um país de maioria católica, né, 64% da população brasileira se identifica como católica. Vamos ter aí o censo que era para ter acontecido esse ano, tem que atualizar esse número. 1 em cada 6 brasileiros hoje é evangélico. Existem 2 projeções, que a gente vai tratar isso na aula de religião, de que o Brasil, daqui a 20 anos, vai ser um país de maioria evangélica, se continuar com essa progressão de crescimento, ou existem teóricos, né, inclusive dentro do protestantismo, que afirmam que não. A reserva de protestante evangélica no Brasil ela já chegou sem limite, porque é um público que não cresce. O Chile representa 22%, fica 23%, 24%. O que cresce no Brasil são os espíritas, os ateus, os agnósticos, o grupo do sem religião. Tá? Então, os católicos perdem, os evangélicos se estabilizaram, os sem religião e grupos ligados a essa vertente mais aberta, sem institucionalização, é o que mais cresce. E como é que isso afeta a relação de gênero? É que passamos a ter uma sociedade mais plural, né? Em que há uma liberdade de expressão e uma liberdade de discutir gênero que para o católico conservador é visto como ideologia, né? Ou seja, é uma coisa fabricada, que você tem uma posição, e para um grupo cada vez mais crescente é visto como um processo de naturalização, né, da própria sociedade, de um progressismo, de racionalismo, de visão. Não vamos entrar nesse debate, porque é um debate que requeria uma aula só para isso, né, e a proposta do curso a gente não vai discutir gênero e juventude. Mas, para finalizar a questão, é natural que dentro do movimento juvenil haja mais abertura para discutir questões como essas, naturalmente problemáticas para o mundo adulto. Gênero, violência, tabu, homossexualidade. Os jovens são, por natureza, mais abertos a isso, né? Eles são um signo da novidade. Então, é natural que seja visto por naturalidade por eles. E quem se dispõe a acompanhá-los tem que ter a mente aberta para... E mesmo que discorde de um ponto específico, eu não aceito ideologia de gênero, mas que você tem que ter essa clareza ao trabalhar com jovens. Espero ter respondido. Tem uma última pergunta aqui, Dini, da Cristiane. Como se vê a BNCC do ensino médio como uma forma moderna de cerceamento da liberdade dos jovens? Da liberdade dos jovens. É uma bela pergunta. Eu vou passar para a Silvana, porque a Silvana é pedagoga, trabalha na FEDUC, aqui na Secretaria de Educação do Estado do Pará, e tem condições melhores de responder a sua pergunta do que eu. Por favor, Silvana. É verdade. Antes da Silvana responder, eu peço que acesse o link, os alunos e alunas, acesse o link, né, para confirmar a presença de vocês. Está aí no chat, é só acessar, responder as perguntas e enviar, para a gente poder confirmar, gente. Temos 42 participantes, até umas para as outras tinha apenas 42, e confirmaram presença. Por favor, Silvana, a sua resposta para você. Oi, Cristiane, não é a chata não, viu? Nós estamos aqui para dialogar mesmo, tá? Bem, essa questão da BNCC, né? Na verdade, a BNCC, ela vem sendo construída em vários momentos históricos, assim, né, da educação brasileira. Mas, assim, e cada contexto, né, político, na verdade, influencia, né, e dá, assim, a sua tonalidade, eu diria, de concepção, né, de política, entendeu? E, claro que
ela é um documento orientador, né, da educação brasileira, e ela sempre vai estar refletindo os contextos, entendeu? Então, se nos governos anteriores, né, nós também tivemos essa discussão, ela refletia um pouco, né, o contexto político ali, naquele momento, agora não vai ser diferente, entendeu? Por quê? Porque as cabeças, vamos dizer assim, as cabeças pensantes, né, que dão as coordenadas, as orientações, eu diria teórica, né, eu diria metodológica, política, né, são dessa concepção, né, de governo, de política, de sociedade, entendeu? E aí, de fato, é um pouco isso, né, que você, na sua pergunta, você já afirma, né, é um pouco, sim, né, de cercear. Agora, por outro lado, eu faço parte dessa construção, né, do trabalho da secretaria. Por outro lado, é importante participar, né, justamente para questionar, também para deixar o posicionamento, né, e a secretaria no qual eu trabalho, nós estamos passando por esse processo, né, de construção, né, em nível estadual, né, da BNCC, de como é que o Pará pensa a educação para o seu estado, né, mas, como eu estou dizendo, ela será sempre fruto, né, de um contexto político, né, de uma gestão, né, como pensa a educação para os jovens, né, e aqui, por exemplo, se dá dessa forma, né, a ideia é de ouvi-los, né, ouvir a sociedade, os jovens, né, mas a gente não vê efetivamente assim, essa participação ativa na elaboração, na construção da BNCC. Né? As coisas já vêm assim amarradas, né, já vêm pré-estabelecidas, e o que vai fazer, a gente vai dizer algumas coisas, mas o que já está dito está determinado. Né? Então, é também um espaço de luta, né? A educação, né, é um espaço de luta, é um ato, né? Também que a gente pode se posicionar. Né? Silvana, você me permite só um complemento? Sim. Talvez mais do que a BNCC, porque ela é um regramento geral, a reforma do ensino médio, que obviamente vai ter amparo nas reformas que a própria BNCC propõe, ela é que ainda são mais gritantes. Porque quando você... Qual é o público juvenil? Ele está no ensino médio, com uma exceção ou outra. Né? É no ensino médio que os jovens, assim como a high school americana, se faz jovens. Né? O Joairez Dairel, né, professor da UFMG, tive a oportunidade de ter aula com ele, é o maior especialista, um dos maiores especialistas em juventude e ensino médio desse país. E ele nos disse uma coisa muito claramente em aula: nenhum educador sério referenda ou referendou o ensino, a reforma do ensino médio nesse país, incluindo ele. Por quê? Porque é uma proposta instrumentalizadora e que perde a educação o seu fator globalizante, né? De uma disciplinas que se autocomplementam. Desvalorizar o quadro das ciências humanas e privilegiar apenas português e a matemática e depois as disciplinas técnicas é pensar um jovem instrumentalista, principalmente um jovem pobre, porque o processo educacional no Brasil ainda é um dos poucos, ou se não o único, que permite alguma mobilidade social, né? Os poucos jovens pobres que eu tive a oportunidade de conhecer, conheço, que ascenderam socialmente, foram porque eles estudaram. E isso é fruto de um ensino médio e de uma universidade para todos, em que, inclusive, as disciplinas humanas tenham seu devido espaço. E isso que a gente tem que se atentar. Marcelo?
Deni. Renato, tem alguma colocação? Deni? Não. Marcelo, me permite aqui uma última pergunta. A Cristiane, participando muito bem aqui da nossa aula, perguntando sobre o Hilário Dick, né? Se ele também participou desse processo. Eu acho que tem a ver com a teologia da libertação, o cristianismo de libertação, etc. A última pergunta do nosso bloco, para nós podermos passar para as considerações finais. O Hilário Dick, que anteontem fez 9 meses de falecido, ele, padre jesuíta, né? Hilário Dick foi o primeiro assessor da Pastoral da Juventude, ainda em 1983 a 85, na época eram 2 anos o mandato de assessor, e ele que ajuda a articular o processo da Secretaria Nacional da Pastoral da Juventude na CNBB, quando esta ainda era ligada à dimensão dos leigos, né? Hoje é uma dimensão à parte. Então, ele é o assessor, e na época o protagonismo era só do assessor. A Secretaria Nacional, comandada por um jovem, que o primeiro jovem foi o Daniel Seidel, ela é só de 89. Então, por um período aí de 6 anos, quem, na verdade, lidera o processo da Pastoral a nível nacional são os assessores nacionais. Teve ele, depois teve o Borã, Jorge Borã, né? E uma sequência de assessores bispos, até chegar a Carmen no ano 90, que foi a primeira leiga que assumiu, leiga e mulher, que assumiu a assessoria nacional da PJ. Então, ele é muito importante esse período. Quem o conheceu, como eu tive a oportunidade de conhecer, ele foi meu validador externo na minha dissertação de mestrado, em 2017, passou uma semana aqui conosco, nós aqui do Instituto fizemos várias atividades com ele, tivemos essa graça, e Vilar era uma figura, né? Ele tinha uma paixão tremenda pela juventude, e um senso de historiografá-la muito grande, tanto que a maioria do livro dele são livros que falam sobre a história dos jovens, o jovem dos jovens católicos, o jovem da PJ. E depois, nos últimos anos, ele estava ampliando esse olhar, né? Tanto que as 2 últimas obras dele foi sobre os gritos vibilizados mais evidentes, que fala sobre a juventude brasileira, e um livro sobre as juventudes latino-americanas, de onde foi retirado um dos capítulos que vocês têm acesso para iluminar essa aula. Mas, sim, ele era um progressista. Não tão ligado à teologia da libertação, mas é alguém que bebia dessa fonte. E só daria para ser assessor da Pastoral da Juventude se ele bebesse dessa fonte. Ok, Marcele, vamos aos encaminhamentos das considerações finais. Ok. Bom, te agradeço, né, a presença de todos e todas. Com certeza foi uma aula bastante produtiva, né? E aí, com certeza, aprendemos muita coisa nova, relembramos muitas coisas, né, na história da PJ, nesse contexto, né, histórico da juventude, e com certeza contribuímos, né, nesse século XXI para essa história da juventude, estamos fazendo parte, né, dessas juventudes também. Silvana também ter contribuído com a gente, espero que vocês tenham gostado. Então, a gente espera vocês na próxima aula, né, para o próximo sábado, que será dia 12, como eu já coloquei aí, né, com o tema juventude como categoria social, e teremos como professores o Josias Alves e o Wilson Lima. Peço também aos alunos e alunas que acessem nossa plataforma, né, já está o e-mail do I já foi enviado para vocês com a primeira apresentação de slide, né? Então, foi escutado? E o Dani, com certeza, já vai deixar aí essa segunda aula, né, Dani? E aí a leituras também. Então, a gente espera que vocês leiam, que contribuam. Deixe o comentário de vocês também lá, falando um pouco de vocês, o que vocês estão achando do curso. É bom dar esse retorno para a gente, né, que pode estar melhorando. E, assim, te agradece pela participação, pela contribuição, desde já gratidão, né, a cada um que está se disponibilizando para participar com a gente desse curso de extensão. Juventude,
não é apenas uma palavra. Cada dia, cada encontro, com certeza, a gente vai redescobrir muitas coisas. Dene, Silvana, Renato. Marcele, rapidinho, Silvana, antes das considerações, vamos abrir as câmeras aí só para tirar foto, porque a maioria já está saindo, nós já estamos um pouco participando, só para a gente tirar uma foto oficial da aula, a gente está tentando registrar esse momento, que é muito importante. Estava fazendo uma lida aqui, lendo rápido aqui, nós estamos com mais de 10 estados participando aqui, no sábado, né, à noite, então acho que isso é muito importante ser registrado. Então, quem puder Com abrir certeza, Rilson. Quem puder abrir a câmera, fazer uma pose, sorrir. A gente vai ter no vídeo lá, mas aqui é bom para todo mundo. Todo mundo abriu a câmera. Pode dar um sorriso aí, Bel. Vamos fazer a vantagem aí, Silvana. Wilson, eu queria lembrar que a aula de hoje nós temos uma atividade. É isso, Dani? Correto. Então, nós temos um vídeo, né? Na verdade, são 3 vídeos, né? Tem o Dani vai depois falar o nome do vídeo, que vocês vão assistir esse vídeo, né? E vocês vão fazer, assim, um texto, né? Um comentário, um resumo sobre esta aula, né? Relacionado ao vídeo, e assim, como é que você identifica a história da juventude, né? Contribuições à história da juventude. Ela traz para a gente compreender o fenômeno juvenil de hoje, né? Dentro, pode também reforçar aí o nome do vídeo e a atividade que nós temos para desta aula, né? É uma aula sim e a outra não. Aí a próxima não vai ter atividade. Somente a 19 que vai ter. Tá, Dani? Só para a gente finalizar. Tá bom, só reforçando, né? Tem 2 vídeos lá, 2 cursos, vocês já devem ter visto. São vídeos que vai ilustrar a aula de hoje. Mas vamos subir hoje ou amanhã cedo mais 3, que estão no YouTube também, que é um documentário, uma trilogia sobre o protagonismo da juventude brasileira, que vai de 22 a 2006. Tá? Então, ela é um complemento para que essa aula, lá você vai ter muito mais elementos, de uma forma mais dinâmica, para absorver esse conteúdo. Selecione um período, tá? 22 a 66, 66 a 86, 86 a 2003, e a gente vai deixar o comando, que é essa questão de você relacionar o que você viu com o que você tem no presente. É um comentário, não precisa ser muito extenso, mas é importante que seja um comentário seu, próprio, individualizado, não copie do outro, tá? Não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, e depois a gente vai olhar cada comentário e a gente atribui uma nota que é simbólica. Mas isso é para vocês ajudar na absorção do conteúdo. Tá? Aquilo, as lacunas que nós tivemos aqui, que não dá para apresentar em 1h30, lá o vídeo vai ajudar muito a vocês terem uma compreensão histórica mais ampla, voltada para o Brasil, inclusive. Ok, só respondendo aqui, Marcelo, rapidinho, só para contribuir. Isso, pode responder. Sobre a questão do material que está disponível, o material está disponível no Google Sala de Aula. Então, todo o material está sendo disponibilizado lá para a turma, a gente está utilizando essa plataforma, tá? Então, a primeira aula já foi disponibilizada todo o material, foi disponibilizado também o link da gravação da aula. Essa aula não vai ser diferente, também vai ser disponibilizado também todo o material, o link dos vídeos e a gravação da aula. Se possível, a gente faz uma pequena edição, só porque às vezes tem algum... Começou um pouco, teve algum... Só para ajuste mesmo, mas aí vocês vão ter acesso a todo o conteúdo. Tá? É importante que vocês, quem não acessou ainda, acesse e entre na sala de aula, porque também as atividades estão orientadas por lá. Qualquer dúvida, dificuldade, pode utilizar o nosso e-mail. A gente pegou essa lista aqui, porque a gente vai criar uma lista de transmissão para enviar, no caso, o link da sala de aula e o código para acessar. E também o material que está mostrando lá como é que você faz para acessar o Google Sala de Aula. Ok? Vamos tirar foto aí antes de finalizar, senão tem mais gente saindo. Por favor. Se já tivesse tirado, Rilson. Quem puder abrir sua câmera. Tem muita gente. Isso, abrir a câmera rapidinho aí. E lembrando, viu? O material da terceira aula vai ser postado amanhã, viu? A biografia. Olha.
Pronto, feito, print. Beleza, obrigada, gente. Silvana, Dene, Ademir, Regiane, Ana Paula, Natan, Cristiane. Obrigada a todos e a todas. Uma boa noite, um bom final de semana. Um abençoado domingo, gente.